Então, muito boa noite para todo mundo. Vamos começar. Não vou fazer live de 1 hora, aquelas lives longuíssimas para prender todos vocês aqui. Acho que todo mundo tem que descansar também, né? Não quero ninguém aqui comigo até 10 horas da noite, como era antigamente. Não, por isso coloquei a live um pouco mais cedo, 20h30 é o horário que vocês votaram. E quem não está aqui no meu Close Friends ainda, gente, quem perdeu aquela janela de entrada no Close Friends, daqui um mês mais ou menos eu vou abrir de novo, vou soltar as regrinhas e aí vocês podem se cadastrar, né? Ou então cumprir as regrinhas para entrar no meu Clube dos Melhores Amigos, que lá eu divulgo alguns pulos do gato que são importantíssimos para quem está procurando recolocação e quem quer voar na carreira. Então vamos lá, vamos começar, vou começar aqui. Hoje eu selecionei 10 perguntinhas, tá, gente? Quem me mandou pergunta agora à noite eu não vi, mas eu respondo sempre ou individualmente ou depois eu jogo aqui nos meus stories para que todo mundo saiba do que se trata, tá bom? Vamos lá. Depois eu leio aqui um pouquinho dos comentários. Ei, Erval, boa noite, tudo bem? Vou começar com uma perguntinha de uma seguidora que já tinha me mandado antes essa perguntinha e eu esqueci de responder, tá, gente? Porque às vezes acontece. Mas eu coloquei ela e ela perguntou de novo, porque ela não é boba. E tá aqui, eu espero que você esteja aqui na live, senão eu te respondo também individualmente. Se o curso superior que eu pretendo fazer não tiver a ver com o segmento da empresa, isso já é o suficiente para me eliminar da vaga? Olha, eu acho que sim. Por quê? Vamos supor, eu fiz aqui um exemplo na minha cabeça, tá? Vamos supor que você está trabalhando num segmento de indústria de veículos pesados e você está fazendo veterinária ou quer fazer veterinária. Pode ser que a empresa vá te contratar por um tempo ali, mas ela entende que o seu objetivo profissional está completamente desalinhado ao negócio da empresa, ao segmento da empresa. Eu não sei se é esse o exemplo que você gostaria, assim, não sei se é uma coisa completamente descolada assim, por isso depois se você quiser me manda inbox que eu avalio. Mas, quando a gente contrata, né, quando a gente chama as pessoas para entrevista, um ponto muito importante que o recrutador sempre aborda é o objetivo profissional, são suas expectativas, porque isso precisa estar alinhado com as expectativas da empresa. Porque a empresa não quer, gente, isso não é legal, isso não é sustentável para a empresa, trocar de pessoas o tempo inteiro. O turnover, ele é caro para a empresa, já falei isso aqui para vocês, né? Trocar pessoas na empresa custa muito caro, custa dinheiro mesmo, porque você tem que contratar outra, tem que treinar outra. Então, tem uma curva de aprendizado da pessoa na empresa. Quando ela absorve todo o conhecimento, quando ela está prontíssima para entregar os resultados que a empresa precisa, ela vai embora. Então, não é isso que a empresa pretende. Então, quando a gente faz uma entrevista com os candidatos, que a gente recruta, a gente checa esse objetivo profissional, a gente checa as expectativas do candidato justamente para saber se está alinhado com o que a empresa espera, com o que a empresa busca. Então, se você vai para uma empresa de mineração, faz uma entrevista numa empresa de mineração, e você fala que o seu sonho é fazer veterinária e que você vai entrar para cursar veterinária, pode ser que você não avance no processo seletivo, tá? E não é nenhum preconceito, não é nada contra, é simplesmente uma falta de alinhamento estratégico e de expectativas com o que a empresa espera, com o que a empresa busca. É a mesma coisa de você querer contratar uma pessoa para trabalhar com você, vamos supor que você está abrindo uma empresa, você precisa de um assistente financeiro e a pessoa entra, mas fala assim para você, olha, mas o meu sonho, na verdade, é ser promotora de justiça. Então, eu estou estudando, estou focando toda a minha energia para isso. Ok, pode até ser que ela te pegue ali por um momento, mas a gente sabe que não tem futuro. Então, talvez a empresa ou você prefira dar privilégios, né? Então, prefira realmente selecionar neste momento uma pessoa que queira a carreira financeira. Então, pensa assim, sabe? Pensa se você fosse uma empresa, o que faria sentido para você contratar? Faz sentido você, querendo uma assistente financeira, contratar uma pessoa que quer ser veterinária? Talvez não, mesmo que ela tenha experiência. Você sabe que daqui a pouco ela vai sair, você vai ter que treinar outra pessoa, você vai ter que fazer a rescisão. Então, assim, a empresa pensa do mesmo jeito. Pode ser que sim, te elimine, tá? Se a sua pergunta é essa. Agora, se você quiser mais detalhes, pode me mandar inbox que eu dou uma avaliada ali pra você, tá bom? Vamos lá. Agora, a perguntinha. Gente, eu acho que eu já fiz uma live sobre isso. No meu curso tem um módulo sobre busca de vagas. E essa pergunta aparece muito para mim. E aí eu vou destrinchar em outras dúvidas que vocês têm sobre consultorias, sobre empresas de vagas e tudo mais. Como saber das vagas que não estão divulgadas? E aí, foi só isso que ela perguntou, tá? Mas eu vou falar como que você vai saber dessas vagas. Gente, existe um estudo que o LinkedIn soltou há um tempo atrás, e que na verdade não é novo, é antigo,
que fala que mais de 80% das vagas não estão divulgadas em nenhum site, não estão simplesmente publicadas em lugar nenhum. Se você for pensar, gente, a gente tem acesso a muita vaga, certo? A gente ainda vê muita vaga no vagas.com, no LinkedIn, na Cato, no Manager, em todos esses sites de vagas. A gente vê bastante, não vê? Sim. Pensa que essas vagas são só 20% de todas as vagas existentes no mercado de trabalho. Teve uma vez que eu busquei uma empresa de recolocação, eu não sei se todo mundo está aqui, tem gente que é nova aqui no meu perfil, eu busquei uma empresa de recolocação, e essa empresa de recolocação, para voltar para Minas, essa empresa de recolocação, a primeira apresentação que ela fez para mim em PowerPoint, a gente ainda não tinha fechado contrato, nada, eu estava pesquisando ainda o que eu ia fazer. A primeira vez que eu sentei com essa empresa, acho que foi um dos primeiros slides, e eu não esqueço disso, foi um slide com iceberg, era um iceberg, e aquela pontinha do iceberg eram esses 20% das vagas que estavam divulgadas, publicadas no mercado de trabalho. Os outros 80% das vagas, aquela base forte do iceberg, não são publicadas. Por quê? Elas são trabalhadas offline, elas são trabalhadas por networking, gente. Então, o que eu quero falar do networking? Networking não é só uma palavrinha bonita em inglês, que você precisa saber o significado para de vez em quando usar e falar que você tem. Não, networking é uma coisa que você precisa realmente ampliar e manter. Você precisa manter o seu networking ativo. Não adianta você se conectar com 20 mil pessoas no LinkedIn e você não manter networking com essas pessoas, você não trocar com essas pessoas, você não engajar com essas pessoas, você não oferecer também alguma coisa para essas pessoas. Então, gente, essas 80% das vagas que não estão divulgadas, elas são fechadas por networking. E não é aquele networking antigo, nepotismo, que vocês ficam, mas é só indicação, tem que ter QI. Não é isso não, gente. A pessoa que tem QI, aquele QI antigo, quem é da minha época e sabe que no passado existia muito disso, né? Era o filho de um, era o sobrinho do outro, o irmão, entrava muita gente assim em empresa, e era uma coisa antiga, gente. Acabou isso aí, para. Hoje em dia, mesmo pessoas indicadas, elas passam por todo o processo seletivo, elas são avaliadas da mesma forma e elas são eliminadas sim, se elas não estiverem no perfil da vaga. Então, esquece isso. Networking e o QI, ele simplesmente é uma forma de você atingir essas vagas mais fácil, mais rápido, de você ficar sabendo sobre elas. E como que acontece isso, né? Eu já expliquei aqui numa live também. Eu explico isso no curso que eu tenho, no meu curso Entrevista Sem Surpresa, que são os famosos contatos fracos. E eu já recebi, gente, mas foi muita mensagem depois que eu expliquei isso, inbox, falando, Carol, é exatamente isso. Eu fui recolocada por uma pessoa, um ex-colega de trabalho, uma pessoa que eu nem tenho tanto contato assim, que não é meu amigo de infância, que não é próximo, que eu não encontro toda vez, mas que me indicou porque conhecia o meu trabalho. Então, gente, networking, como você amplia o seu networking? Vou falar de ampliação e de manutenção. Ampliar o seu networking é se conectar sim com essa rede de contatos aí do LinkedIn, de outros grupos que existem, mas não é só se conectar com qualquer pessoa, é se conectar com pessoas que são estratégicas para a sua área de atuação, para o seu segmento, para o seu nicho, pessoas que vão trocar alguma coisa com você, tá? Então vamos supor, eu sou de recursos humanos, não faz sentido eu de repente começar a me conectar com todo mundo de logística do LinkedIn. Não faz sentido, eu até tenho uma troca ali com eles, mas a gente não fala o mesmo assunto, a gente não sabe das mesmas vagas, a gente não conhece os mesmos grupos. Então você precisa se conectar também com pessoas muito do seu segmento. E isso é um dos parâmetros, né, dos 4 parâmetros do SSI do LinkedIn, que aí já é um outro assunto, né, que eu nem vou abordar aqui não, que ele é longo. Então o LinkedIn, gente, ele tem como é que ele chama? Eu esqueci o nomezinho do SSI, é o Social Selling Index. É um índice que mede o quão bom é o seu perfil. Existe o perfil campeão do LinkedIn e existe o SSI do LinkedIn. E um dos 4 pilares do SSI é conexões na sua rede, na sua área de atuação. Então, você precisa realmente conhecer as pessoas que atuam na mesma área que você. Você precisa entrar em grupos, gente. No LinkedIn existe uma mina de ouro chamado grupos, que você pode entrar. Então, tem grupos de recursos humanos BH, tem grupos de recursos humanos Minas Gerais, tem grupos de recursos humanos Brasil, tem grupos de recursos humanos Mundo. Você pode trocar com qualquer pessoa ali dentro, você pode fazer benchmarking, você pode conhecer pessoas do mundo inteiro que trabalham nessa área de atuação. Você pode se atualizar, inclusive, sobre coisas que estão acontecendo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá na Ásia, e que aqui ainda nem chegou, mas você consegue saber pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn, gente, é um oceano azul. Vocês precisam aprender a utilizar o LinkedIn a favor de vocês. E o networking, basicamente, ele está ali todo disponível para você no LinkedIn. O LinkedIn é a rede social
que incentiva que a gente faça isso, que a gente engaje com pessoas profissionalmente. Beleza, ampliei meu networking, Carol, já entendi. A partir de amanhã vou sentar a bunda na cadeira, pelo menos 1 horinha por dia, que eu sempre falo que vocês têm que mexer em LinkedIn o tempo inteiro, e eu vou começar a buscar essas pessoas que são da minha área de interesse. Ótimo. Como é que eu faço? Eu mando mensagem? Manda, gente. E esses dias eu vi uma coisa tão interessante, eu estava estudando sobre LinkedIn, e eu li que existem pessoas começando a enviar mensagens completamente diferentes. Ao invés de você enviar uma mensagem assim, oi, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu gostaria muito de fazer parte da sua rede de contatos, estou à disposição para a gente trocar experiências. Tá? Não, você entra no perfil da pessoa, você começa a estudar um pouquinho sobre ela, sobre os interesses dela, e aí você manda uma mensagem assim, oi, Carol, olha que legal, a gente estudou no mesmo período em tal lugar. Tipo assim, a pessoa de repente te manda uma mensagem tão diferente, opa, Carol, vamos trocar sobre isso, eu vi que você tem interesse nesse assunto. Então, ao invés de você falar aquela mensagenzinha, olá, tudo bem, que gostaria de fazer parte da sua rede de contatos, manda uma mensagem que vai marcar a pessoa. Depois eu posso até deixar exemplos de mensagens assim, se vocês quiserem. Me fala aqui, quero. Ei, Henrique, tudo bem? Ei, Murilo, tudo jóia? Raquel, fala aqui no comentário, quero saber que tipo de mensagem diferente é esse, que eu faço um post para você sobre alguns exemplos de mensagens que realmente vai impactar a pessoa na hora que ela lê, independente dela ser recrutadora ou não, tá? Então, o LinkedIn é para isso. Você pode mandar uma mensagem diferenciada para a pessoa e aí você começa a trocar experiência com essas pessoas. E sabe uma coisa muito legal? Se você estudar um pouquinho o perfil da pessoa e souber em que ponto da carreira ela tá, ou então que coisa que ela curtiu, porque no LinkedIn dá pra você ver muita coisa do que a pessoa faz, né? Você pode enviar uma matéria que seja do interesse da pessoa, falar assim, olha aqui que legal, eu acho que você vai se interessar por esse tipo de coisa. Ou então, olha, eu vi uma vaga em tal lugar, que é bem seu perfil. Então, comece a ajudar as pessoas na rede também, gente. Não seja só uma esponja que vai sugar conhecimento, vai sugar as coisas das pessoas. Não, ofereça também coisas importantes, troque conteúdo importantes com as pessoas, faça parte da rede das pessoas de alguma forma marcante, não somente para estar ali como um número para ela. E aí, gente, manter esses networkings, principalmente com pessoas que você já trabalhou antes, com colegas de trabalho, é importantíssimo. Porque assim que surgir uma vaga na empresa dela, que for do seu perfil, se você tiver ali na cabeça dela, você vai ser a primeira pessoa que ela vai lembrar. Então, aquela máxima de quem é visto não é lembrado funciona muito para trabalho, muito para o meio profissional. Então, pode ser que você, vamos supor que você está querendo fazer uma recolocação, você está empregada, mas aí você está reativando ali o seu network, mandando mensagem para um, mensagem para outro, falando que você está querendo fazer uma mudança de empresa, e vai que, de repente, neste momento, aquele seu ex-colega de trabalho fica sabendo de um desligamento que aconteceu na empresa e que tem o seu perfil, e ele vai te indicar. Porque os contatos fracos, gente, eu não vou nem entrar aqui nesse meio, porque não é o assunto da live. Os contatos fracos, que são essas pessoas que não são seus amigos de infância, não são seus familiares, são eles que te indicam para as vagas. Não são as pessoas que você realmente deu a mãozinha lá no jardim de infância, tá? Porque essas pessoas, elas não têm, normalmente elas nem são da sua área de atuação, elas não fazem muita questão de te ajudar, porque na verdade vocês já são super amigos, então não vai ser ali uma falta de indicação que vai fazer uma rusga ali no relacionamento, mas os contatos fracos sim, sabe por quê? Porque o contato fraco, ele tem aquela coisa da reciprocidade, ele pensa assim, eu ajudo hoje, amanhã ele me ajuda. E isso acontece de verdade, tá, gente? Uma pessoa que é ajudada hoje, por exemplo, eu não esqueço de ninguém que me ajudou na minha carreira, não porque eu acho que eu devo alguma coisa, mas é porque eu tenho realmente gratidão às pessoas que me ajudaram, e eu sempre tento ajudar essas pessoas, sempre. E mesmo que essas pessoas não tenham feito nada pra mim, os meus contatos fracos, as pessoas com as quais eu trabalhei, que eu gosto do trabalho, eu ajudo também. Então, os contatos fracos, eles são muito importantes para vocês. Os contatos fracos, gente, por incrível que pareça, eu tô até com um livro aqui, que eu li sobre isso e que me marcou muito e que faz todo sentido, que é O Poder do Hábito, né? Ele tá aqui porque de vez em quando eu consulto ele. Este livro aqui, gente, leiam. Leiam, não é autoajuda. Isso aqui realmente muda muita coisa na sua vida. Meu marido tá lendo ele agora. Os contatos fracos estão aqui. Então, explica bem, esse livro explica bem a função dos contatos fracos, a importância deles. E, gente, não é essa coisa de interesse, não. É realmente as pessoas se ajudam, formam uma rede. Então, gente, onde estão essas vagas que não estão divulgadas? Elas estão rolando por aí e são 80% delas. É muita coisa, gente. É muita vaga que está aí sendo trabalhada e você nem vai ficar sabendo. E não vai ficar sabendo, sabe por quê? Não é por culpa dos outros que estão te contando, não. É por culpa sua
que não está se movimentando, que não está se conectando com as pessoas, que não está levantando a mão e que não está contribuindo com a vida das pessoas também. Não sejam esponja, não sejam sanguessugas, tá? Ajudem as pessoas, gente, ajudem as pessoas. Cause um movimento aí que realmente vai reverter para você também essa reciprocidade, né? Então faça alguma coisa por alguém, não esperando que ela faça por você. Esses dias meu marido até me mostrou um vídeo aqui que um cara contando, nem sei quem é, graças a Deus, porque eu não ia nem mencionar aqui quem era. Mas o cara contando que recebeu uma mensagem de um ex-colega de trabalho, falando assim que ele estava sendo desligado, tinha acabado de se desligar de uma empresa. E ele falou assim, me fala só onde você quer trabalhar. Parece que essa pessoa já tinha super ascendido na carreira, era uma pessoa influente. Ele perguntou, só me fala em que local do Brasil você quer trabalhar que eu vou arrumar um emprego para você. E ele arrumou um emprego para essa pessoa. E ele estava falando no vídeo que essa pessoa sequer agradeceu, sequer mandou uma mensagem de obrigada. Mas que para ele tudo bem. Porque quando a pessoa conta assim, não tá tudo bem, né, gente? Incomodou ele um pouquinho. Mas é isso, gente. Ninguém te deve nada também, não. Então você faz pelas pessoas sem esperar nada em troca, nem que seja um obrigado. Faça pelas pessoas. Se você puder ajudar, ajude. E quando você buscar ajuda, pense nisso também. Um dia, se ele precisar, eu vou ajudar. Porque é recíproco, né, gente? É troca. Então, a gente não pode ser só esponja em lugar nenhum, tá? Então, vamos lá. Muita atenção ao networking, gente. Eu vou falar mais sobre isso em fevereiro, em março. Eu vou falar porque é muito importante. 21, então, que a gente está online, né? Que sabe-se Deus quando a gente vai voltar para o presencial. Se vai voltar para o presencial que a gente tinha antes, você tem que aprender a fazer network online de uma forma muito mais especial, muito mais engajada. Porque senão funciona menos ainda, tá? Vamos lá. Por que você fala que não é para usar currículo criativo? Ah, essa pessoa que ela chegou, tipo, anteontem, né, no meu perfil, acho que foi mesmo. Gente, é o seguinte, currículo criativo existem várias vertentes. Existe currículo no Canva, existe currículo que parece capa de revista, existe currículo que a pessoa só coloca 2 barras e ok. Sabe por que eu não gosto de currículo criativo? Eu não tenho nenhum preconceito, não. É porque quando recebo um currículo criativo, eu passo mais tempo checando as informações. Então, ou seja, não é que eu perco tempo, eu gasto mais tempo checando se a pessoa tem o perfil que eu preciso. Ou seja, ele não facilita a minha vida. Eu, como recrutador, por exemplo, né, eu tenho um modelo de currículo que está lá no meu canal VIP, na link da bio que eu disponibilizei para todo mundo, que é só você jogar suas informações. Ele está perfeitinho, é só você trocar as informações que eu coloquei lá como exemplo. Aquela estrutura de currículo, existe uma estrutura de currículo sim, viu, gente? Não é para colocar assim, cursos extracurriculares antes da formação, resumo profissional no final do currículo. Existe sim um passo a passo, existe um padrão para você fazer o seu currículo, porque faz sentido na cabeça do recrutador. Nós, recrutadores, somos treinados a checar o currículo daquele jeito. Então, assim, a gente estudou aquilo, então faz sentido daquele jeito, fica fácil pra gente. E eu falo, gente, candidato que quer conseguir entrevista, conquistar recrutador, tem que facilitar a vida do recrutador. É só isso, gente. Vocês não tem que encantar, colocar foto foto de braço cruzado. Não precisa disso. Precisa ter informação clara, objetiva e fácil de ser encontrada no currículo. O currículo tem que fazer sentido para o recrutador. Principalmente se você estiver aplicando para uma vaga específica e você personalizar esse currículo de acordo com a vaga. Não é copiar a divulgação da vaga no seu currículo. Não é inventar que você tem as coisas que foram divulgadas e não ter. É você personalizar, é você pegar o que está pedindo ali, casar com o que você tem de experiência e colocar essas palavras-chave no seu currículo, porque aí vai dar um match perfeito na cabeça do recrutador. É isso. Chegou o currículo. Carol, mas e o currículo criativo? Acho tão legal você colocar uma barra assim, colocar seus dados pessoais numa barra azul, e aí depois você coloca assim. Gente, pelo amor de Deus, já vou falar pra vocês. Eu não sei quem que inventou o tal do currículo com gráfico. O tal do gráfico, eu acho que deve ser alguma consultoria, não sei. Sabe esse povo que vocês pagam aí pra fazer currículo pra vocês e eles têm que fazer alguma coisa diferente, inventa moda e devolve pra vocês o currículo? Esse povo aí. Cuidado. Idioma. Aí vem assim, idioma, aí vem uns gráficos. Em inglês, um gráfico. Espanhol, outro gráfico. Português, gráfico completo. Gente, como é que eu vou saber qual que é a referência do gráfico? Porque não tem legenda. Não tem assim, 3/4 do gráfico é intermediário para avançar. Não tem. Gente, para com esse negócio de gráfico no currículo. Não inventa moda, não. Sabe quanto tempo eu, que sou visual, passo olhando isso assim, do gráfico? Eu fico analisando gráfico minutos de muito tempo.
Sabe quanto que leva para o recrutador saber se você tem o perfil ou não da vaga? Já falei isso aqui, 6 segundos. Ele bate o olho no seu currículo em 6 segundos. Ou ele descarta, ou ele coloca na pilha de vou chamar ou vou ligar. 6 segundos. Então, quando tem aquela porcaria daquele gráfico, gente, eu travo naquilo de um jeito que já me dá um ranço. Aí eu fico lá, meu Deus, o gráfico do inglês. Eu preciso de inglês, por exemplo. Precisa de ter inglês avançado para a vaga que eu tô triando. Aí tá lá a barra, que eu não sei o que é aquilo. Aí vocês acham que eu vou pegar um currículo que tem um gráfico que me confunde, ou eu vou pegar um currículo que está escrito assim, inglês avançado? Me responde. Vocês, como recrutadores, o que vocês fariam? Eu sempre falo para vocês sentarem na cadeira de recrutador. Gente, vocês não precisam ter formado em recrutamento e seleção para fazer um recrutamento, não. Claro que vocês não vão ter o conhecimento que eu tenho mais de 15 anos recrutando. Não vão ter, óbvio que não, vocês não trabalham com isso. Mas eu sempre falo para vocês fazerem um exercício simples que é: vou recrutar um assistente financeiro para trabalhar comigo. Preciso de um assistente pessoal. Preciso de alguém que organize minha agenda. Estou lotada de trabalho. Estou top das galáxias. Eu quero um assistente pessoal. Um personal assistant. Ou alguma coisa assim. Beleza, você vai contratar um assistente pessoal. O que essa pessoa tem que ter? Define um perfil. Aí você pega o currículo de alguém e fala assim, me manda aí um currículo, deixa eu avaliar. Vou triar aqui no LinkedIn, Gente, quando vem currículo assim, você já fica assim, que é isso? Não tô entendendo, não. Então, o currículo, gente, tem que facilitar a nossa vida. E você também gostaria que ele fosse fácil, se você estivesse recrutando. Então, pensem nisso, tá? Esses currículos muito criativos, com seta pra lá, já vi currículo com seta. Não faço não, gente. Eu já falei aqui, tem gente que me acompanha com um tempão, vou falar de novo. Teve um currículo que eu recebi, na época que eu fiz uma campanha, eu avaliei mais de 300 currículos de graça, no início da pandemia. Entreguei para todo mundo a avaliação, foi super legal. Eu recebi um currículo, gente, que a página estava meio borrada, você não estava entendendo o que era. Custei entender o que era, tinha uma foto, era de uma menina. Gente, quando eu percebi, o fundo da página era a marca d'água da foto dela. Ela era o rosto dela no fundo da página. Eu falei, meu Deus, é muita criatividade, né? Ou muito egocentrismo. Pra que essa pessoa tem que colocar ela de marca d'água na página? Então faço não, gente. Pra quê? Eu fiquei tão travada nisso que me gastou aí uns 10 minutos só olhando a foto da menina. Não, não precisa, tá? Então não é que eu não goste de currículo criativo. Eu acho que ele dificulta e, assim, a belezinha dele, na verdade, ela vai contra você, tá? Então faça um currículo padronizado, bonitinho, claro, objetivo, com todas as informações que precisam. Não precisa ser carta, não precisa ter 30 páginas, mas também não precisa ser duas, com letrinha pequenininha para caber em duas. Mas faça um currículo que o recrutador vai se sentir confortável em checar as informações, vai dar um check ali, ó. Check, tem inglês avançado. Check, tem Excel. Check, entregou esses resultados que eu estou buscando. Excelente para a vaga, eu vou ligar, tá? O currículo criativo ele vai ficar um tempão ali, às vezes ele vai se desinteressar justamente por isso, tá bom? Então vamos lá. Por que vocês não perguntam aos homens sobre os filhos na entrevista? Gente, eu adorei essa pergunta. Claro que eu ia selecionar essa pergunta, né? Vamos lá. Historicamente, realmente, os homens não são questionados em relação aos filhos na entrevista. E aí eu vou falar que tipo de pergunta, tá, gente? Porque a gente pergunta assim, você tem filhos? Qual que é a idade? O que eles fazem? O que eles estudam? Isso assim, já são perguntas padrão para homens e mulheres. Agora, aquela perguntinha que as mulheres ficam aqui enchendo minha caixinha de meu inbox, falando, Carol, absurdo, fui numa entrevista, perguntaram quem que ia ficar com meu filho se ele ficasse doente, se tiver reunião na escola, quem que vai sair? É um absurdo mesmo. Eu compartilho da mesma indignação que vocês, mulheres, minhas queridas que me acompanham. É um absurdo. E não era feito mesmo essa pergunta para os homens, gente. Eu vou te falar que ainda não é feito pela maioria dos recrutadores. Depois eu vou contar um caso aqui. Então, isso está mudando? Tá. Com a consciência feminina, isso está mudando. Com o avanço da diversidade nas empresas, isso está mudando. Então, as empresas estão trabalhando muito forte a diversidade. Esse é um ano da inclusão nas empresas. Então, estão tendo vários comitês de diversidade. Eu participo de grupos de diversidade. A minha empresa tem um comitê de diversidade, trabalha isso muito forte. Então, essa questão da mulher e do homem está melhorando, graças a Deus mesmo. Mas, realmente, historicamente, não é uma pergunta feita pelos homens, mas eu comecei a fazer. E eu vou te falar que a primeira vez que eu fiz, o homem ficou tão surpreso que ele não sabia o que ele respondia. Ele falava assim, ele ficou na dúvida se ele falava assim que quem cuida disso era a mulher dele, porque ele ia falar isso pra mim, ia julgar na minha cara que quem cuida era a mulher. Ele ficou bem incomodado. E depois ele falou assim, não, olha, eu divido bastante as atividades com a minha esposa, a gente negocia quando tem uma situação de doença ou de escola,
mas isso nunca nem prejudicou a minha carreira nem a da mulher. Ele deu uma tangente, assim, saída pela tangente, um somebody love, ok, mas eu vi que ele ficou bem incomodado. Ele ficou primeiro surpreso, depois ele ficou incomodado, porque o tipo de resposta que ele daria talvez não fosse me agradar. Então, gente, recrutadoras que me assistem, por favor, façam essas perguntas para os homens também. Não é só porque a gente tem que igualar a perguntinha, não. É porque a gente precisa botar isso na cabeça dos homens. Olha, e se seu filho tiver dois? Sabe por quê? Tem muito homem que ele que cuida dos filhos agora, tá, gente? Eu conheço, trabalhei com uma pessoa que ela teve uma filha e o marido trabalhava na empresa, numa outra empresa. Quando ela teve que voltar a trabalhar, eles sentaram e conversaram sobre quem tem o trabalho mais importante para a família. E ela estava ascendendo na carreira. Sabe o que eles decidiram? Que ele ficaria em casa cuidando da filha. Então ele pediu demissão, eles não tinham condição de pagar uma babá, eles avaliaram quem é que retornaria para o mercado de trabalho. Eu achei super interessante. Isso está acontecendo em muita família, tá, gente? E isso não desmerece o homem de forma nenhuma. E está acontecendo bastante. Então ele ficou em casa. Ele ficou em casa até ter a idade dela ir para uma escolinha. Eles decidiram que ela ia para a escolinha com 1 ano. E aí ele voltaria a procurar emprego. Então ele pediu demissão, ficou em casa. E ela voltou a trabalhar, porque o salário dela era mais importante, a carreira dela estava avançando mais e pronto. Olha que legal. Por que não? Isso tem que começar a acontecer, eu acho que isso vai acontecer com mais frequência, mas, gente, ainda é assim, de doer, viu? Eu recebo aqui, não vou falar que é todo dia, não, mas periodicamente, relatos de mulheres que foram entrevistas. Vocês viram, né? Eu divulguei aqui no meus stories uma divulgação de vaga que falava que não podia ter filho com menos de 3 anos. Quem não podia ter filho com menos de 3 anos? A mulher ou o homem? A mulher, né? Porque se fosse um homem, podia, não podia. Certeza que os homens que foram recrutados para essa vaga, que falavam que tinham filho com menos de 3 anos, continuavam no processo seletivo. E a mulher continuava? Duvido. Então, gente, é uma coisa, é uma realidade que a gente enfrenta, não tem o que fazer, né? Também não adianta a gente ficar aí toda hora indignada, levantando bandeira. É uma coisa que a gente enfrenta e é uma coisa que a gente vai ter que lidar até que mude. E isso vai mudando aos poucos. Tudo que é de gênero, tudo que é diversidade, avança muito lentamente, né? Mas a gente não pode desistir, gente. Porque eu faço essa pergunta, eu gosto de fazer. E os homens que vão participar de entrevista comigo já fiquem preparados, tá? Porque eu pergunto. Tá bom? Foto no LinkedIn. Só falou assim, foto no LinkedIn. Foto no LinkedIn, gente, por favor, de rosto. Vou só comentar linhas gerais, tá? De rosto, sorrindo, tá? Ninguém quer foto assim, não. Não é foto 3x4 no LinkedIn, gente. No LinkedIn pode rir, tá? Sorrindo, foto de rosto, não pode estar de óculos escuro, obviamente. O fundo não pode ser praia. Uma foto mais profissional, uma roupa formal, mas não precisa ser fotógrafo profissional. Hoje em dia tem aplicativos, assim, nem sei quantos, que você coloca filtro, coloca fundo, tem o Face App, né? Coloca fundo bonitinho, tipo de sala de escritório. Então, assim, gente, é isso, tá? Foto de capa. Coloca uma coisa que tem a ver com você, que seja um valor seu, ou que seja da sua empresa, ou que seja do segmento de empresa que você trabalha. Não coloca coqueiro, nada disso. Já vi, gente, tudo que eu falo aqui pra vocês já aconteceu, tá? Já vi gente com óculos escuros, já vi gente de biquíni, já vi fundo com coqueiro, praia. Então, assim, eu já vi de tudo no LinkedIn, da mesma forma que a gente vê de tudo no Instagram, no Facebook, tem no LinkedIn também. As pessoas estão realmente tendo mais consciência da rede que é o LinkedIn, mas ainda acontece. Vai lá dar uma busca, gente. Vai lá fuçar no LinkedIn. Vocês não gostam de fuçar a vida alheia? Fuça o LinkedIn pra vocês verem. Tem cada foto bizarra. Então, vocês vão saber o que é uma foto legal, o que é uma foto que não cola, tá? Como lidar com desemprego e não ser chamado para as vagas? Nossa, eu recebi muita mensagem, não agora para pergunta, mas muita mensagem naquele box que eu coloquei, o que vocês querem de conteúdo? Ah, como que eu faço para entrar numa vaga sem experiência? Seguinte, o desemprego é uma coisa muito complicada mesmo, porque mexe e abala muito com o emocional das pessoas. Abala com a autoconfiança, a pessoa ela se sente muito diminuída. Quem já passou por um desligamento sabe o que é. Não é fácil, é um período que, assim, primeiro você fica muito assustado, depois você fica muito triste e depois você fica desanimado. Então, sabe o luto, as fases do luto, é quase isso num desligamento. Vamos combinar que estamos passando por um momento de crise. Então, não necessariamente o seu desligamento foi por performance. Pode ter sido, sim, uma redução de quadro. Aconteceu muito em 2020. Muito mesmo. Então, vamos superar isso, gente. Vamos falar, olha, não é pessoal, não é comigo. E se tivesse sido com você também, o que você vai fazer? Você tem que superar. Você tem que falar, bom, eu realmente não estava performando de uma forma legal.
não estava combinando com a empresa, não estava motivado, vou buscar um lugar agora que eu consiga dar o meu melhor. E o desemprego, gente, ele traz um pouco disso, ele traz o lado negro, mas ele traz o lado da superação, o lado de, nossa, assim que eu arrumar um emprego, assim que eu conseguir uma recolocação, eu vou dar o meu sangue. Fala que não é, gente, porque todo mundo que me manda mensagem aqui falando, Carol, estou super desanimada, eu preciso de uma oportunidade para mostrar meu trabalho, eu quero voar na carreira. Então a pessoa, por um lado, ela está desanimada, por outro, ela está com gás total. Então quando ela agarra uma oportunidade, quando ela entra para o emprego, ela vai com tudo. Então foca nisso, foca assim. O dia que eu entrar, porque você vai conseguir uma recolocação, você tem que ter calma, as contas vão chegando, não é fácil, né, gerenciar os boletos que estão chegando, mas você tem que ter calma, não adianta. E tem que seguir o passo a passo, que é o Clever, que é o método que eu criei, gente. O método que eu criei, ele dá um passo a passo que organiza a sua cabeça para a recolocação. Já te dá uma acalmada ali, que você entende que existe sim um passo a passo, né, gente? O Clever, essa palavrinha bonitinha em inglês, não é à toa que eu escolhi, não escolhi a palavra à toa, não, porque ela realmente, o inicial das palavras é currículo, LinkedIn, entrevista de emprego, busca de vagas, expectativas e resultados. Então, eu ensino um método que é um ciclo de recolocação quase que perfeito, porque você consegue se recolocar de uma forma muito rápida e eficaz, mais rápida e eficaz, tá? Então, assim, você precisa se organizar, você precisa se ocupar como se você ainda estivesse trabalhando, tá? Então, o seu horário de busca de emprego tem que ser o seu horário de trabalho. Acorda às 8, faz uma atividade física, que não precisa pagar, viu, gente? Nada na vida a gente precisa pagar. Eu tô fazendo atividade física de graça. Faz uma atividade física, volta, toma seu café, senta e vai estudar para se recolocar. Vai arrumar seu currículo, vai mexer no LinkedIn todo dia, vai buscar os seus contatos fracos. Não, vai se movimentar, gente. Arrumar trabalho dá trabalho mesmo. É como se fosse um emprego que você tem. Você está empregado ali, tendo uma atividade profissional para encontrar uma melhor oportunidade. Então é isso. O desemprego ele traz essa queda inicial, mas a velocidade com que você levanta é o que vai fazer de diferente para você voltar para o mercado mais rápido, né? Então você tem que cair e levantar rápido, igual passo de rap. Caiu, quicou, no chão já voltou. E vamos embora, que eu vou encontrar uma empresa boa agora que vai me valorizar, porque eu sou um ótimo profissional e eu vou dar meu melhor assim que eu entrar. É isso que tem que pensar todos os dias, tem que ser mantra. Estou me preparando para entrar naquela oportunidade maravilhosa que eu vou conseguir decolar minha carreira lá. Pronto, tá? Não é fácil? Não, não é fácil. Não é simples, requer muito trabalho, muita pesquisa, mas eu vou te falar que conhecimento e informação é coisa que não falta hoje em dia na vida de ninguém. Na época que eu era jovem, não tinha nem internet, né, gente? Porque não parece, né? Com esse filtro bonitinho aqui, parece que eu tenho 20 anos, mas eu não tenho mais 20 anos, eu tenho mais de 40. Então, na minha época, não tinha internet, não tinha YouTube para aprender uma entrevista, não tinha Carolina RH aqui no Instagram, não tinha nem Instagram. Então, hoje em dia, vocês têm acesso à informação, gente. Só não decola quem não quer. Isso é verdade, gente. Só não vai pra frente quem não quer. Quem fica reclamando, lamuriando da vida, vai ficar no mesmo lugar sempre. Gente, deixa eu avançar, que eu falei que eu não ia fazer uma hora de live. Quando não temos uma qualificação solicitada na vaga, é válido se candidatar mesmo assim? Depende. Você não tem uma qualificação ou você não tem as 5 que estão pedindo? Você precisa ter, vou dar um dado estatístico aqui para você, no mínimo 70% dos requisitos da vaga para você conseguir ser chamado para entrevista, tá? Se você tiver 20%, pode mandar, mas não vai ser chamada. Aí depois não vira e fala que eu mandei currículo para 100 vagas, não me chamaram para nenhuma entrevista. Essas 100 vagas, você estava quantos por cento no perfil dela? Ah, não, eu tinha ali metade do que eu estava pedindo, mas eu tenho super potencial para aprender o resto. Beleza, mas a gente não checa potencial no currículo, não. A gente checa o perfil, tá? Então, no mínimo 70% do que é exigido na vaga você precisa ter para ser chamado para a vaga, tá bom? Já realizei palestras durante a graduação. Devo colocar no currículo e onde? Você pode colocar no currículo sim, principalmente se forem palestras bem voltadas para a área que você escolheu, porque não necessariamente você está estudando e você dá palestra sobre o que você acabou de se colocar no mercado. Então, vamos supor, eu dava palestra sobre psicologia hospitalar na faculdade de psicologia, mas eu trabalho com RH, então isso não tem nada a ver com a minha carreira, eu não coloco no currículo, né? Mas se sim, coloque informações complementares, palestras, palestrante dos temas tais durante o período universitário. Só isso, informações complementares, tá? Não é para colocar experiência não, beleza? Estou empregada, mas quero trabalhar na minha área de RH e estou buscando transição. Preciso informar isso no perfil do LinkedIn
ou deixo só o que estou fazendo atualmente? Precisa, porque senão a pessoa que está buscando pessoas que querem trabalhar em RH não vai te encontrar, né? Precisa, gente. LinkedIn, currículo, você tem que colocar a palavra-chave. Então, se você está querendo fazer uma transição de carreira para RH, coloca buscando oportunidades em recursos humanos, apresenta essas e essas experiências ou competências. Você tem que colocar alguma coisa, principalmente mostrar que você ou está se desenvolvendo para a área ou já teve alguma experiência, mesmo que voluntária, mas você precisa mostrar o porquê que você está querendo fazer transição de carreira para essa área. Tem que colocar, porque as pessoas não têm bola de cristal. Pode ser que ninguém vai te chamar para uma vaga de analista, mas quem sabe uma vaga de assistente de RH? Eu vou te falar, gente, que bem recentemente eu recebi de um gestor de uma outra empresa, não é dessa que eu estou agora, não. Ele me falando assim, Carol, eu quero uma pessoa para trabalhar comigo, não precisa ter experiência, eu quero que a pessoa tenha brilho nos olhos, né? E aí essa questão do brilho nos olhos é difícil, porque assim, tem brilho nos olhos, mas não tem nada de experiência. Não, Carol, mas tem que ter um pouquinho de experiência. Mas ele falou assim, eu quero pessoas recém-formadas que queiram crescer dentro da empresa, que queiram crescer na carreira. Eu treino a pessoa, eu pago o curso técnico para ela, mas eu quero uma pessoa que queira, que tenha vontade. Então, gente, às vezes mostrar atitude, mostrar que você está estudando é até mais importante do que ter uma grande experiência para cargos de início de carreira, gente. Não vá querer fazer transição de carreira, vamos supor que você é coordenador de uma área, você está fazendo uma transição de carreira para uma empresa, para uma área que você não tem experiência. Você não vai ser coordenador dessa área. Você não vai ser analista sênior dessa área. Você não vai ser analista pleno dessa área. Você vai ser analista júnior, sequer analista, às vezes assistente. Então, vocês têm que entender que a transição de carreira, ela muitas vezes requer que você dê passos para trás. Isso tem que estar assumido na cabeça de vocês. Carol, mas é tão difícil porque eu já sou coordenadora, eu lidero, eu não sei, eu tenho um salário e tal. Então, não faça a transição. Se você está pensando somente no seu cargo e no seu salário, você tem que ficar onde você está. Se você quer fazer uma transição, pense que você vai ter que sim começar lá de baixo, onde todo mundo que começou, tá? Mas tem que pôr. Última, pra gente finalizar, eu vou dar uma lidinha aqui. Quais competências... adorei essa pergunta, morro de rir de vocês. Quais competências você acha mais importante para os candidatos? Gente, eu não posso inventar as competências que vocês têm que falar, né? Você tem que ter. Principalmente, gente, porque quando eu faço entrevista por competência, existe uma modalidade de entrevista que se chama entrevista por competência, que é uma entrevista situacional. Então, se você me fala que você é uma pessoa atenta a detalhes, super... Vamos supor que você fala assim, que você é uma pessoa que consegue fazer uma integração entre áreas maravilhosa, que você é uma pessoa ótima de relacionamento. Eu vou te perguntar, me conta uma situação onde isso aconteceu. Em que momento da sua carreira você enxergou isso? Se você estiver inventando, como é que você vai inventar ali na hora uma situação para mim? Não vai fazer sentido. Mesmo porque você pode até inventar uma história para mim. Lá na frente, recrutador checa de novo a competência. Então, quando você falou que aconteceu isso, e o que mais aconteceu? Como é que foi se fosse o contrário, se tivesse um conflito? Então, a gente cruza as informações. Então, quais são as melhores competências, ou a que eu acho mais importante? As que você tiver, né? Porque você vai ter que responder isso genuinamente, dando exemplos e situações que você viveu, onde você conseguiu apresentar essas competências e identificar elas em você. Porque a gente também entende o nível de autoconhecimento da pessoa na entrevista. Olha, realmente, ela falou que ela tem um nível, uma atenção a detalhes forte, e ela relatou o momento exatamente que ela precisou ter e ela teve. Então a gente entende, nossa, essa pessoa ela tem um nível de autoconhecimento alto, ela se conhece, ela consegue identificar esses pontos nela. Porque tem gente, eu vou falar pra vocês, tem gente que não se conhece, que chega para uma entrevista de emprego, na hora que a gente pede para relatar a história, nem a própria história a pessoa consegue contar direito. E aí ela acaba, no momento da entrevista, tendo vários insights. Você percebe, porque ela faz assim com o olho, e a gente avalia, né? A gente avalia postura, olhar, se olha para um canto, se olha para outro, se olha para um canto é mentira, se olha para o canto e tal, tá querendo buscar a memória. A gente faz essa análise de comportamento mesmo, né? De faces e tudo mais. Então, você começa a perceber que às vezes o candidato está realizando naquela hora que ele é isso que ele acabou de falar, ou então que ele não é isso que ele acabou de falar. Então, assim, as melhores, não tem as melhores, tem as que você é. E sempre, gente, sempre na entrevista que você falar que você tem ou não tem alguma coisa, dê exemplos, contextualize. O recrutador, se ele não te perguntar, se você falar, ótimo, ele não vai te perguntar. Se você não falar, ele vai te perguntar, porque ele quer saber como que você identificou isso em você, se isso realmente acontece, se você tem isso mesmo, porque ele vai precisar disso para a vaga. Então, as melhores, não tem as melhores, né? Tem as que a gente precisa trabalhar para o futuro, que são
inteligência emocional, relacionamento interpessoal, análise de dados. Então, dados, tudo que é ligado a dados você precisa conhecer. Faz um curso de analytics, faz um curso de data, de big data, qualquer coisa, faça, só para você saber o que é, mesmo que você nem trabalhe com isso. Você precisa saber essas coisas, colaboração. Então, tem algumas competências que vão ser muito exigidas daqui para frente, mas não é essas que você tem que ter na listinha da cabeça para falar ali decorada, não. Tem que ser as que você tem realmente que são importantes para a vaga. Então, gente, se você tem certa experiência, vamos supor que você tem 5 anos de experiência em uma área, você sabe ali o que você conhece, o que você tem mais afinidade, o que você gosta, o que você não gosta de trabalhar nessa área. E você sabe quais são as competências que você desenvolveu ao longo desse tempo que você está trabalhando com isso. Então, são essas competências que você vai ter que levar para a entrevista, porque provavelmente a entrevista é na área de atuação que você já está. Então, já tem o requisito da vaga, tem o que está pedindo, tem a sua experiência, tem as suas competências. São essas que você tem que listar para o recrutador e são essas que você tem que contextualizar. Competências, ponto forte, ponto fraco, eu falo que é sucesso quando você dá exemplos, quando você contextualiza, porque aí faz sentido na cabeça do recrutador e passa realmente originalidade, passa autenticidade, passa confiança no que você está falando e a gente realmente entende que existe aquilo ali que você está comentando, tá? Então, palavras ao vento não funcionam em entrevista de emprego, principalmente agora que as entrevistas estão super acirradas. Então, tenham exemplos de tudo que você for falar na entrevista, tenham exemplos para dar, ok? Gente, foi a última pergunta. Gostaria de convidar vocês todos a entrarem lá no meu canal VIP, não é o Clube do Close Friends, que esse eu vou fazer campanha daqui a pouco de novo. Entra lá no meu canal VIP, no Telegram, para falar, vai lá na bio, clica lá. Vou começar a movimentar de novo, né? Tô voltando aí com tudo agora que eu ajustei a rotina dos babies da noite. Então, esse ano eu espero que a gente prospere muito, que a gente tenha muitas oportunidades. Eu estou vendo que o mercado está realmente se movimentando aí com muitas expectativas boas de crescimento e isso vai acontecer sim. E eu quero todo mundo recolocado. Eu acabei de receber uma mensagem agora à noite da Carol, que eu vou publicar, uma fofa seguidora minha, que nem é tão antiga. Carol, você está aqui na live? Me contando que foi desligada depois de 8 anos de empresa, ficou super desanimada, passou por esse momento do desligamento e agora se recolocou numa multinacional no Rio de Janeiro, que é um lugar que ela sempre quis morar. Então, gente, é possível. Pessoas que me acompanham aqui se recolocam sem nem fazer o meu curso. Eu vou abrir inscrição em março para o meu curso. Quem vier comigo, eu tenho certeza que vai se recolocar esse ano, sem dúvida, mas de uma forma bem mais rápida, bem mais eficiente. Então, muito obrigada a todos. Eu não sei se eu vou conseguir. Ei, Vinícius, tudo bem? Paloma. Ei, gente, não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, não. A Raquel... uai, vocês se conhecem, gente? A Raquel e a Aurora. Gente, vocês são tudo de bom, viu? Boa sorte para todas as palavras-chave, currículo de arquivo PDF ou... Funciona do mesmo jeito, tá? Pode colocar as palavras-chave em qualquer que seja o tipo de arquivo, de documento. Gente, beijo para todo mundo. Boa noite. Já estamos há 45 minutos aqui. Eu não consigo ler tudo aqui não, mas eu sei que vocês trocam muita informação aqui. Depois eu vou perguntar nos bastidores o que rolou aqui de comentário. E na quarta-feira nós temos live. Quem sabe eu faço uma simulação de entrevista. Vocês querem simulação de entrevista ou tema? E olha, eu vou te falar que eu coloquei uma enquete aqui recentemente, se vocês querem saber mais sobre currículo ou LinkedIn, e deu currículo, gente. Currículo é importante mesmo, ele é a base para o LinkedIn. Vocês querem currículo ou simulação de entrevista na quarta? Comenta aqui para mim rapidinho. Eu vou deixar a enquete para vocês, tá? Eu quero ver quem vai ter coragem de entrar comigo se for simulação de entrevista, hein, gente? Não é para ter medo, não, tá bom? Simulação, né? Vocês gostam, né? Simulação. Gente, simulação, realmente, eu vou te falar que simulação é ouro entregue em live, né? Porque vocês conseguem entender exatamente como que a gente conduz uma entrevista. Tá bom, vamos fazer simulação na quarta-feira. Beijo para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus e que a gente tenha um ano maravilhoso. Beijão.